Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Conforme mencionado no vídeo passado, nós iríamos abordar nesse vídeo aqui a integral definida. Bom, terminei o vídeo passado falando que essa expressão era a chave para a nossa integral, e de fato ela é. Então nós temos aqui que aquela área abaixo da função, ela era definida como o limite do ΔXi tendendo a zero, da somatória do i igual a 1 até n da função f de ci, que dava a nossa altura do retângulo, vezes o ΔXi, que dava a largura. Só que isso daqui, o limite da somatória, é o que a gente vai chamar de integral. Tá? E isso vai surgir a partir de uma outra definição que a gente vai colocar aqui. Então a definição diz o seguinte: seja f uma função definida no intervalo definida em AB. Tá? Ela é definida no intervalo fechado AB e seja P uma partição qualquer desse intervalo. P uma partição de AB. A integral definida de f de A até B, ela vai ser denotada por integral definida de A até B da função f de x de x. Ela vai ser denotada desse jeitinho aqui, ó. Então nós temos a integral, como a gente já tinha visto nos outros vídeos, tá? Da função f vezes dx, em relação a dx. Tá? E aqui está a novidade, que a integral ela parte de um ponto A e vai até um ponto B, tá certo? E essa integral ela vai ser dada pelo quê? Por essa relação aqui em cima, vai ser igual a que é o quê? O limite do ΔXi tendendo a zero, da somatória de igual a 1 até n, do f de ci ΔXi. Tá? Então, isso que é a nossa integral definida. Tá? Desde que o limite dado por A exista. Desde que o limite exista. Tá? Então, é isso daqui que é a nossa definição de integral definida. Então, a integral nada mais é do que uma soma que a gente vai fazer desde o ponto A até o ponto B, de todos aqueles retângulozinhos pequenininhos, até chegar, a partir do A e chegar no B. É basicamente isso que a gente vai fazer, numa integral definida. Tá certo? Nós temos algumas propriedades, que a gente vai acabar discutindo nesse vídeo de hoje a respeito da nossa integral definida. Tá certo? Uma coisa que eu não comentei com vocês, esse A e esse B, a gente chama eles de limites de integração. Então, o A, ele é o limite inferior. Vou colocar aqui onde. O A é o limite inferior e o B é o limite superior da nossa integral definida. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, nós temos agora dois limites de integração. E o resultado dessa integral, se os limites forem números, tá? O resultado da minha integral vai ser um número. Tá? Esse número pode ser positivo ou pode ser negativo. A implicação desse número ser positivo ou negativo a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá certo? Bom, continuando aqui com as nossas propriedades. Nós vamos colocar o que é permitido fazer com as integrais, quais as operações, como que a gente deve seguir quando aparecem algumas determinadas situações nos nossos cálculos. Tá? Então aqui é a primeira, se A for maior do que B. Então, o que acontece aqui? A gente sabe que o limite inferior é A e o superior é B. Pela ordem do gráfico, deixa eu fazer um gráfico aqui. Onde é que eu vou fazer? Vou fazer aqui no cantinho.
x e o y e uma função qualquer. Pelo gráfico que a gente viu no vídeo passado, né, nós sabemos que o A é o limite inferior e aqui é o B, que é o limite superior. Né? O A é um número menor do que o B, porque a gente tem aqui uma escala que vai da esquerda para a direita, né, aumentando seus valores. Mas pode acontecer de a gente resolver uma integral e por algum motivo o A ser maior do que o B. Tá? E o que a gente faz nessa situação? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter a integral de A até B de f de x dx. Nós vamos trocar o sinal da integral e trocar os limites de integração. Então aqui, ó, se o A for maior do que o B, né, eu posso fazer essa inversão e de B até A, desde que eu troque, né, o sinal da minha integral. Bom, existem diversas situações, né, e talvez alguma situação seja preferível que a gente faça a inversão dos limites. Né, então a gente pode usar essa regrinha aqui. Além desta, nós temos uma segunda que diz o que acontece se A for igual a B. Então nós vamos ter uma integral de A até A de f de x dx. Né? Se A é igual a B, eu posso trocar e fazer uma integral de A até A. O que acontece com isso? Isso aqui vai dar zero. Né? Porque é como se eu estivesse calculando a área sobre a minha curva, f de x aqui, tá? E eu estou indo do ponto A até o próprio ponto A. Eu não estou contando uma área aqui, né? Eu não estou indo até um B para ter uma área. Eu estou no próprio ponto. Então aqui não há área alguma. Por isso que a integral, se for do A até o próprio A, a gente já pode colocar o resultado dela, né, como sendo igual a zero. Uma outra coisa que é interessante a gente deixar aqui, né, vamos colocar aqui como propriedade C, né? Se f é contínua em AB, então integrável em AB. Então, se a função ela for contínua num dado intervalo, tá? Isso daqui é suficiente para que a gente saiba que a função é integrável neste mesmo intervalo. Tá? Para funções que não são contínuas no intervalo, a gente não pode fazer a integral, porém, né, existe um método de integração que a gente faz a integral, né, por intervalos. Né? Então, a gente subdivide um intervalo que não é contínuo em pequenos intervalos contínuos. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, então, continuando com as propriedades, né, nós podemos elencar a seguinte agora. Né? Então, se f é integrável em AB, isso quer dizer que ela já é contínua, né, que a gente acabou de ver na propriedade C. Se ela for contínua, ela é integrável. Então, eu estou falando que ela é integrável. Logo, ela é contínua. Tá? E K é um número, tá? É um número arbitrário. Então, a gente pode dizer é um número real. Então, a gente pode dizer o seguinte, né, que a integral de A até B da constante k vezes a função f de x vai ser igual a k vezes a integral de a até b de f de x dx. No fundo é aquela mesma propriedadezinha que a gente tinha visto para integrais indefinidas, né? Que a integral do produto de uma constante por uma função de x é igual a constante, né, vezes a integral da função de x. Então a constante ela pode, né, sair da integral sem problema algum. Uma outra propriedadezinha que a gente pode elencar aqui, que também foi válida lá para a integral indefinida, é a integral de uma soma. Como é que fica?
Então, lá, se f e g são integráveis, no intervalo solicitado, então a soma delas, né? Então, a soma delas também é integrável nesse mesmo intervalo, né? E além disso, a gente pode escrever o seguinte: a integral de f mais g de x é igual a integral de a até b de f de x mais a integral de a até b de g de x, né? A integral da soma é a soma das integrais, né? Repare que aqui eu tenho uma soma das funções f e g, e aqui eu separei, né, uma integral que vai do mesmo limite, ó, inferior até o superior, de a até b, só da f, mais a integral de a até b só da função g, tá? Então eu posso fazer da mesma forma que a gente fez, né, lá na lá na integral indefinida, tá? Existe uma outra propriedade que também está relacionada com a soma numa integral, tá? Mas é o seguinte, ela é um pouquinho diferente. Eu vou ter lá, se A é menor do que C, que é menor do que B, e F é integrável, em AB, então, o que eu fiz aqui? Eu defini, né, 3 números, A, C e B, onde A é o menor deles, o C é o intermediário e o B é o maior, e f é uma função integrável no intervalo AB. Então, se eu tenho uma integral de A até B de f de x, eu posso dividir essa integral em outras duas, né? Só que agora, repare, que eu vou fazer uma divisão em relação ao intervalo. F de x. Ou seja, aqui eu estou integrando de A até B a minha função f. Eu posso fazer essa integral em duas partes, ou seja, eu vou pegar de A até C e fazer a integral da função f, mais a integral de C até B da mesma função f. Graficamente, a gente pode observar isso aqui desta forma. Vou fazer o gráfico aqui, o eixo y. Aqui o eixo x, minha função genérica. E aí eu tenho os limites de integração. O limite A aqui, o limite B aqui, e o limite C vai ser algum lugar entre A e B. Vou fazer aqui, tá? Esse é o C, esse daqui é o A e esse daqui é o B, né? Quando eu faço a integral do lado esquerdo, eu estou calculando do A até B a integral de f. Então eu estou calculando toda essa área aqui de uma vez, né? Isso que eu estou fazendo o cálculo aqui. Quando eu faço a parte do lado direito, que eu dividi as duas integrais, eu estou fazendo a primeira de A até C, então fazendo a integral daqui até aqui. Então é essa área só, né? Essa áreazinha aqui que eu vou riscar com uma caneta preta, só esse pedaço. Aí depois eu vou fazer uma integral de C até B da mesma função. Então eu vou fazer esse pedaço que eu estou riscando em azul agora, tá? E somando as duas áreas eu vou ter a área de A até B, tá? Então essa daqui é a nossa segunda propriedade que relaciona, né, a soma, né? Só que aqui eu estou dividindo em relação ao intervalo, né, e não duas funções distintas. Se eu tivesse duas funções distintas, né, que é a propriedade que a gente viu lá na letra E, deixa eu pegar aqui e fazer um outro gráfico para mostrar para vocês como que funciona. Então aqui nós temos o eixo x, aqui o eixo y, e nós vamos ter duas funções, né? Vou fazer a primeira função, que vai ser uma reta. E a segunda função vou fazer uma outra reta. Tá. Digamos que essa daqui seja a função f de x,
e essa aqui de cima, tá? Seja a função g de x, tá bom? E eu tenho os limites de integração, que vai do ponto A até o ponto B, né? Se eu fizer a integral só da função f, eu vou ter esta área abaixo da linha vermelha. Se eu fizer a integral só da função g, eu vou ter a área abaixo da linha roxa, daqui até o eixo x, tá? E se eu fizer a soma das duas funções, antes de fazer a integral, o que acontece? Eu teria uma outra linha aqui em cima, e esta linha aqui seria f de x mais g de x, tá? E daí se eu fizer a integral dentro desse intervalo AB, depois de somar as duas funções, eu teria a área que vai da linha preta ali de cima até aqui embaixo. Reparem, se eu fizer separado, eu vou ter esse retângulo como área de f, esses dois retângulos como área de g. Né? Eu somo eles, dá 3, né? Vem até aqui em cima. Tudo bem. Mas se eu somar as funções primeiro, f e g, eu vou ter a linha preta. Aí depois eu faço a área, eu calculo toda a área de uma vez. Tá? É isso que aquela propriedade E que a gente viu, né, que está aqui, ó, deixa eu puxar ela. Ó, a integral de A mais B de f de x dx. Desse jeito que está do lado esquerdo, eu estou fazendo a integral da linha preta. Né? Agora, se eu fizer desse lado aqui, eu vou fazer a integral da linha vermelha e da linha roxa e depois eu vou somar os resultados. Aí sim, eu vou obter a mesma área que é a área abaixo da linha preta. Bom, continuando com as propriedades. Nós vamos ter mais algumas aqui. Propriedade de número de letra G. Né? Se f é uma função integrável, né? É integrável. E a mesma função é maior ou igual a zero, né? Para todo x. Para todo x pertencente ao intervalo AB. Isso quer dizer que a minha integral de A até B de f de x dx também será maior ou igual a zero. Tá? Então, se a minha função estiver toda acima do eixo x no intervalo AB, o resultado da minha integral também será algo positivo. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente, que a gente faz a correlação com a área, né, abaixo de uma curva. Tá? Mas isso daqui é válido. Se nós temos uma função, né, que ela é menor do que zero para todo x pertencente a b, o resultado da minha integral vai ser menor do que zero. Tá? O oposto também é válido. Então, se f é menor ou igual a zero para todo x pertencente a b, então a integral vai gerar um valor menor ou igual a zero, né, para todo esse espaço. FGH. Então, nós temos agora a propriedade de letra H. Se f e g são integráveis. Todas as funções têm que ser integráveis, né? Acho que é meio redundante ficar no intervalo AB, né? E f de x é maior ou igual a g de x. Né? O que nós vamos ter aqui? Bom, a gente sabe que se f é maior ou igual a zero para todo x no intervalo, então a integral será positiva. Agora, se f é maior do que g de x para todo o intervalo AB, nós vamos ter que a integral de A até B de f de x vai ser maior ou igual do que a integral de A até B de g de x dx. Então, o mesmo vale aqui. Né? A gente pode até usar esse gráfico que eu fiz aqui. Ó, só que aqui o f que é maior, né? Então teria que inverter. Mas enfim, nesse gráfico, só para pegar como exemplo, a função g é sempre maior do que f, entre a e b. E a gente viu, consegue ver aqui que a área dada por g é maior do que a área dada por f. A área dada por g é tudo abaixo da linha roxa, enquanto que a área dada por f é tudo abaixo da linha vermelha. Tá certo? Então esse é um exemplo dessa propriedadezinha H aqui. Bom, nós vamos ter mais H, agora é I.
A propriedade de letra I. Novamente, se f é uma função contínua em AB, né? Se f contínua em AB, o que acontece? O módulo da integral de A até B de f de x dx é menor ou igual à integral de A até B do módulo de f de x dx. Bom, essa propriedade é uma propriedade interessante, né, porque ela leva em consideração a questão do sinal, né, da nossa integral. Como eu disse para vocês, né, durante esse vídeo, a integral de uma função negativa é um resultado negativo. E a integral de uma função que é maior ou igual a zero, ou seja, positiva, ela é um número positivo. Né? Vou fazer dois gráficos aqui. Y, x, x, e y. Não sei se vai precisar dos dois gráficos, mas enfim. Vou fazer uma função qualquer aqui. É esta função. Tá? Aqui é o nosso ponto A. E aqui é o nosso ponto B. Digamos que a nossa f de x seja essa função aqui, né? Essa função vermelha. Que é o nosso f de x ali, beleza? O que acontece nesses dois casos? Tá? Nesse caso aqui, primeiro eu vou calcular a integral da função f e depois eu vou pegar o módulo. Tá? Então, se eu calculo a integral da função f, deixa eu pegar esse ponto aqui, chamar de c. Tá? A gente já viu em umas propriedades anteriores que eu posso dividir em duas integrais, né? Uma de a até c e outra de c até b. Esse resultado aqui, ele vai dar um resultado negativo, né? Porque a função é menor do que zero. E essa outra parte aqui, em vermelho, vai dar um resultado positivo. Então, digamos que, vamos fazer supor valores aqui, só para a gente ficar um pouco mais claro. Digamos que esse valor aqui, dessa areazinha aqui, nessa parte de baixo dessa integral, de a até c, seja menos 2. Né? E o valor da integral de c até b seja igual a 5. Né? Então, eu vou ter 5 menos 2 dá 3. Né? Eu vou pegar o módulo, né, de 3 é 3. Beleza? Quando eu vou fazer esse lado aqui da minha relação, né, eu tenho a integral do módulo de f. Bom, quando eu vou tirar o módulo de uma função, o que eu faço? Todos os valores negativos tornam-se positivos. Então, eu preciso pegar essa parte aqui que está negativa e espelhar ela para cima. Então, agora, esse pedacinho azul, né, aqui até aqui em cima, é a função módulo de f. Então, quando eu for calcular a área, que vai dar essa areazinha azul aqui, calcular a integral, desculpa, eu vou ter o valor não mais menos 2, porque eu estou calculando, né, a integral dessa parte, que é o módulo da função. Então, isso aqui vai dar 2 mais esse pedaço aqui, que é igual a 5. Então, 2 mais 5 dá 7. Então, aqui eu teria um resultado igual a 7, e aqui eu teria um resultado igual a 3. Porque essa área aqui, que era 5, esta outra aqui, esse integral dá menos 2. Enquanto que no módulo, aqui a área fica 2. Então aqui daria 7 e esse lado aqui daria um resultado igual a 3. Tá certo? Então é por esse motivo que nós temos que o módulo da integral sempre é menor ou igual, né, à integral do módulo. Quando que vai ser igual? Vai ser igual quando ou a minha função no intervalo AB for totalmente positiva, totalmente acima, ou totalmente negativa. Aí, indiferente de fazer esta integral ou essa integral, o resultado será o mesmo. Mas quando eu tenho uma função em parte do intervalo negativa e outra parte positiva, aí sempre vai dar menor. Tudo bem? Agora, por último e não menos importante, nós vamos ter a letra J. A letra J é o seguinte: a integral de A até B de f de x igual
a primitiva da função no ponto B menos a primitiva da função no ponto A. Tá? Esta que eu coloquei aqui como a propriedade J, na verdade, ela recebe um nome especial e ele é o teorema fundamental do cálculo. É esse teorema fundamental do cálculo que nós utilizamos quando nós vamos fazer uma integral definida, tá certo? O que acontece? Nós relacionamos a integral definida com a primitiva da função f nos pontos B e A, que são os limites, né, superior e inferior da nossa integral definida, tá certo? Então, o que nós fazemos aqui para calcular uma integral definida? Nós vamos calcular a integral, né, desconsiderando os limites da integração, ou seja, para encontrar qual é a primitiva, e depois que nós encontrarmos a primitiva, nós vamos aplicar na primitiva, né, substituir os valores de x pelo limite superior e subtrair disso a mesma primitiva, agora substituindo os valores de x pelo a, que é o limite inferior. E dessa forma aqui, nós vamos calcular a integral definida. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessas propriedades aqui. Agora, no próximo vídeo, nós vamos aplicar esse teorema e ver como que a gente faz para calcular uma integral definida. Até o nosso próximo vídeo.